Dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores. Nosso bom dia aí para a turma de Buriti dos Lopes, a turma de Curral Novo, nosso bom dia aí para as duas turmas de Manuel Emídio, Palmeirais do Piauí também. Bom dia, São Julião, bom dia, São Miguel da Baixa Grande e bom dia, Beneditinos também, né? Tá aí com a gente, né? Bom dia para vocês todos, a turma que está acompanhando também pelo YouTube, né, Lisandra? A Juliana também. Também a Maria Eduarda, muito bom. É bom estar com vocês. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa introdução ao direito tributário. Falando especificamente hoje, tá aí o nosso plano de aula para vocês. Assim, a apresentação nós já fizemos, nós vamos trabalhar com vocês, né? Aqui agora, com o direito tributário, tá bem? Essa parte aqui só. Nós vamos dar uma revisadazinha no Estado e a sua atividade financeira. Vamos ver um pouco também, novamente, aí, uma revisada sobre o sistema tributário brasileiro, sua estrutura. E vamos partir para compreender bem o conceito de tributo. Fundamental para toda a disciplina para frente, conhecer bem. Então, conhecer, o nosso objetivo aí, conhecer o sistema tributário, sua estrutura, e assim como o dever fundamental de pagar tributos. E, especificamente, nós vamos aprofundar aqui no conceito de tributo, tá? Nós vamos aí ver um pouco de revisão, vamos ver teoria e vamos ver algumas aplicações práticas mediante algumas questões, tá bom? Então, vamos lá. E olha só, pessoal, é o seguinte, né? É muito importante a participação de vocês no chat. Seja aí a turma do YouTube, né, Danusa? Danusa Moura acompanhando a gente aí, né? Seduc. E também pelo IPTV. É muito importante aí pra gente, tá? Então, vamos ver aí, revisar um pouquinho desses aspectos introdutórios para que a gente possa consolidar nossos conhecimentos dessa área tributária, né? Então, fazer uma breve revisão, a gente tem aí, ó, conceito, né, do direito tributário para vocês, né? Vamos ver esses conceitos aí. Olha, como o direito tributário é um ramo do direito que trata das relações entre o Estado e o contribuinte. A finalidade é limitar o poder de tributar do Estado e dar proteção ao cidadão contra abusos de poder estatal. Principalmente de alguns governantes que acham que pode tributar tudo. E o objetivo está justamente na relação jurídica entre o fisco, que é o ente estatal, e o contribuinte ou responsável. Tá? Mais para frente vocês vão entender por que aparece o responsável no meio. Tá? Isso aí nós vamos, quando a gente for discutir essa questão do responsável da obrigação tributária, vai ficar mais fácil para vocês entenderem por que ele está aí. Então, veja só, o Estado exerce funções da atividade pública e o Estado precisa de recursos. E aí nós podemos ver o seguinte, se o Estado precisa de recursos para cumprir as suas funções, nós podemos dizer que precisamos conhecer quais são as entradas de recursos para o Estado. Bem, quando a gente fala de entrada de recursos para o Estado, significa que é todo o valor, toda moedinha tal, que entra para o Estado. São os recursos que entram. E esses recursos que entram para o Estado, eles têm duas formas de entrada desses recursos. O próprio, que aí nós estamos falando da receita pública e dos outros ingressos. E também temos uma relação jurídica. Dentro dessa relação jurídica, nós temos que é pago diretamente ao poder público, dentro dessa relação jurídica. Quando é próprio, nós estamos falando aí que o ingresso ele pode ser, ter entradas e saídas, que podem ser provisórias. Por exemplo, nós temos aí vai ter uma licitação e dentro das regras do certame no edital se coloca que a pessoa tem que colocar lá uma fiança ou fazer um calção, colocar uma quantidade de dinheiro numa conta destinada para o governo, para caso aquele objeto
né, das cláusulas contratuais lá no processo de licitação, que a pessoa não cumpra, o Estado tenha como, né, cobrar. Seria, assim, uma penalidade por descumprimento de alguma questão contratual. E a outra forma também que é temporária é quando o governo faz uso de um tributo chamado empréstimo compulsório. Então, nós temos essas aqui como exemplos. Esse aí. E também temos as entradas que são de forma definitiva para a receita, como receita pública para o Estado. E aí, essas entradas, elas não são temporárias, então elas são definitivas e elas são, a gente pode dizer que, separar essas entradas em duas categorias econômicas. Uma que a gente chama de receita corrente, que é regida pela lei da atividade financeira, Lei 4.320, e a outra que é a receita de capital. Tá? A receita de capital significa que são as aplicações do receita decorrente do patrimônio do próprio Estado. E também temos dentro dessas receitas correntes, nós temos a receita tributária, que é regida pelo direito tributário. Bom? Então, tudo isso aí para vocês terem uma ideia aqui de como é que funcionam essas entradas de recurso financeiro. Nós colocamos essa ideia geral de tudo, mas nós vamos trabalhar especificamente, aqui na receita tributária. As demais receitas aí são mais de outras áreas de conhecimento do ramo do direito, tá? Não é com a gente aqui. Continuando a nossa revisão, dentro da receita própria, agora já estamos especificando, dentro da receita própria, dentro das entradas da receita própria do Estado, nós temos dois tipos de receitas. Uma receita extraordinária e temporária, que aqui nós estamos falando de uma situação atípica, por exemplo, no estado de guerra ou alguma coisa desse tipo, e aí nós temos os impostos extraordinários de guerra, que são questões mais excepcionais. Tá? E também, quando nós temos, do outro lado agora, falando das receitas ordinárias, né? Ou seja, as entradas ordinárias para o Estado, nós temos dois tipos de entradas. Uma que é a entrada originária e a outra derivada. A originária, pessoal, decorre, por exemplo, da exploração do próprio patrimônio do Estado. Então, o Estado, por exemplo, tem lá uma casa, tal, né? E aí, um prédio, tal, ele aluga, então ele tem. Ou então ele entra na atividade econômica propriamente dita para desenvolver uma atividade econômica. E aí ele tem receita lá relativa àquele patrimônio. Exemplo lá, Petrobras tem receita originária. Aqui, no caso da receita originária, predomina-se o entendimento do direito privado, porque aqui não é uma relação de desigualdade, né? Na hora de negociar o aluguel lá do prédio, o empresário ou a pessoa que vai alugar vai pichinchar. Não, o aluguel tá 2.000, não, 2.000 tá muito caro, eu só pago 1.000, não sei o quê. E aí o Estado quer fazer, acaba entrando num acordo lá, tá? Temos algumas excepcionalidades também, que pode ser, né, de acordo lá com a Constituição Federal, artigo 173, entradas voluntárias, e também outras que têm que ter feita previsão lá no orçamento. E temos aqui outras que são preço público, ou seja, um valor que é cobrado sobre determinado serviço, e também tem uma venda de ação estatal, ou seja, o Estado tem uma estatal e ele vende ações para conseguir recursos. E também outras de bens públicos e a receita patrimonial. Então, essas são as fontes, né, de origem ordinária. Mas também não vai ser o nosso objeto de estudo. Nosso objeto de estudo vai estar aqui na receita derivada, que aqui a receita. Por que ela é dita derivada? Não é, o patrimônio não é
E a atividade não é do Estado. A atividade é do particular, é da pessoa física ou jurídica do setor privado, e que o Estado chega lá e diz assim, pelo seu regime jurídico lá do direito público, para cumprir as funções, ele diz lá é dito lá mediante a lei que mediante a lei diz que ele vai ter um percentual sobre a renda ou o patrimônio do particular, né? E aqui prevalece, pessoal, o que prevalece aqui é a supremacia do poder público. Por isso, o direito tributário entra justamente para poder dar um certo equilíbrio, porque aqui, ó, o poder público é mais forte. Então, se ele é mais forte, então, nesse sentido, nós vamos ter aí para vocês a arrecadação tributária, e essa arrecadação tributária ela decorre de tributos, que são impostos, taxas e contribuições e outras, ou também outras formas, que é aqui é o nosso objeto de estudo propriamente, nós estamos chegando bem nele, né, bem aqui, e temos também outras formas, que é a multa que pode ocorrer. Então, nossa área de atuação do nosso estudo vai estar focado aqui no nosso direito tributário, nas questões dos tributos, tá bom? Então, vamos à frente, avançar um pouco mais. Veja só, a forma como entra esses recursos para o Estado, nós chamamos de pagamento pelo serviço público. Tá? O Estado também, como prestador de serviço público, ele pode ter um preço público, aí esse preço público, por exemplo, lá, né, pela prestação do serviço, exemplo lá, o telefone, aí tem lá as relações jurídicas nas concessionárias de água, energia, telefone, a utilização facultativa, né, que é quando se coloca à disposição das pessoas, né, a administração coloca à disposição e a pessoa pode usar ou não. E também tem o pagamento que é efetuado pelas concessionárias ou permissionárias, que repassa parte do que ela arrecada para o Estado. E aqui nós temos alguns preços, coloquei aqui uma tabelinha de alguns preços públicos para vocês, né? Aqui, ó, inundações, aí tem regime jurídico, de natureza jurídica, instituição, aí temos o preço público e a taxa. Taxa administrativa, taxa receita originária, contrato, sujeito, facultativo, correção, uma taxa de preços, tá? Não coloquei os valores, porque os valores, pessoal, eles variam aí de acordo com as publicações. Ano a ano vai variando, tá bom? Bom dia, Franciele. Bom dia, essa turma linda aí de Baixa Grande do Ribeiro. Baixa Grande. É São Miguel da Baixa Grande, não é isso? É, muito bom, né? Então, ó, nosso alô aí pra Yara. Ó, nosso alô pra Lana, pro Cássio, pra Cássia, né? Pro Diego, pra Lane e para o Luiz também. Lá de São Miguel da Baixa Grande. Muito bom. E do Inocêncio também, né? Ô, Clécio, bom dia pra você aí. Muito bom estar com vocês também. Ana Lúcia, bom dia, Ana Lúcia, acompanhando aí, né? Muito bom. Tá? E aí, depois nós temos do outro lado aqui, nós falamos aqui de pedágio, que esses pedágios, né, que pode ser considerado uma taxa, né, que é feito lá. Se for uma taxa, pessoal, ela sempre vai decorrer de lei. E se for uma tarifa ou um preço público, né, ela vai ser mediante contrato. E aí, se é um contrato, é regido pelo direito privado. Tá? Temos também aqui o pedágio, né, que é segundo o STF, um pedágio, é uma taxa e que não é uma limitação, né? Então, essa taxa aqui, ela tem, se é uma taxa, então ela entra nas limitações do poder de tributar, porque aqui não pode cobrar exorbitantemente, né? E é exatamente a Constituição Federal que dá aqui o conceito e leva a taxa como
um conceito de tributo, lá no artigo 160 da Constituição Federal, inciso 5. E temos aqui os pedágios que não podem ter fato gerador ou base de cálculo dos impostos. Então, não pode ter nem um fato gerador, nem base de cálculo equivalente aos dos impostos. Tem que ser totalmente diferente, senão não pode ocorrer. Tá? E tem, dentro das tarifas públicas, as tarifas públicas, que são serviços prestados por particular, por exemplo, os cartórios, são particulares, mas eles prestam serviço para o Estado. E tem também as outras tarifas que são pagas pelos os concessionários, ou que é delegado aos concessionários ou permissionários. E aí nós temos aí as companhias de telefone, as companhias de água, de esgoto, de energia, que são concessionários e permissionários, e eles cobram tarifas. Assim, nós fizemos essa revisão geral. Agora vamos ao nosso, vamos ao nosso conceito agora de tributo. E eu peço bastante atenção aí para essa turminha boa de Buriti dos Lopes aí. É isso? Eduardo, fique atento, porque é muito importante, tá, Eduardo? Pedro, você e o Francisco aí também, forme uma dupla de estudo aí, Pedro e Francisco. A Larissa também forme aí uma dupla também com a Amanda para poder fazer estudo. O Cauã e o Hércules também. E a Eveli também coordena todos vocês aí nesses grupos de estudo para a gente avançar bastante, né? E o nosso bom dia para todos vocês de Buriti dos Lopes, né? E também para as turmas aí de Baixa Grande do Ribeiro e São Miguel da Baixa Grande. Por que eu estou trocando, né? A turma de Buriti dos Lopes aí, muito bem, para vocês. E a turma Ana Lúcia, Franciele, Juliana, acompanhando aí pelo YouTube, tá? Ei, recruta, coloca aí teu nome, tá? Pra gente poder dar um alô pra você. Senão a gente falar recruta não dá muito certo. Vamos colocar o nome certinho aí pra gente ver, tá, recruta? A gente dá um alô, coloca a tua cidade também, tá? Então, vamos conhecer esse conceito de tributo. Porque, pessoal, aqui é muito importante vocês conhecerem esse TI, porque para frente toda a disciplina, todos os temas que nós vamos estar tratando para frente, vai estar relacionado a esse conceito. Por isso a gente está dedicando esse dia de hoje só para a gente falar sobre esse conceito de tributo, né? E olha lá, a gente já começa a dizer o grau de importância, né? O tributo é a fonte de receita derivada. Na verdade, assim, é a principal fonte, né? E ela está previsto lá, conceitualmente, no artigo 3º do Código Tributário Nacional, CNT. Então, veja, CTN, tá? Nós vamos estar falando muitas vezes só CTN, em vez de ficar falando Código Tributário Nacional, a gente vai muitas das vezes estar falando só essa abreviatura. Então, quando a gente falar CTN, nós estamos falando de Código Tributário Nacional. E assim, podemos começar a falar com vocês a respeito, tá, desse conceito de tributo. Tá? É uma fonte derivada, né, do Estado, né, o conceito está previsto lá no artigo 3º da Lei 5.172. Pessoal, essa lei aqui, que é o nosso Código Tributário. Professor, mas ela não é de 66 e o senhor já disse há algum tempo aí para a gente que a Constituição Federal é o novo ordenamento jurídico. Mas aqui, pessoal, é o seguinte, né? A nossa Constituição, o nosso regime jurídico brasileiro, ele tem um dispositivo, né, que as leis existentes anterior à Constituição, se não são contrárias ou são favoráveis ao que está na Constituição, então eles são recepcionados. E tudo que está contra o que está na Constituição, aí a Constituição mesmo já revoga. E no caso nosso, nós temos aí esse fenômeno que aconteceu com o Código Tributário, que ele foi recepcionado. E veja só, pessoal, o Código Tributário ele foi editado como uma lei ordinária
E o Código Tributário, pela Constituição Federal, deveria ser uma lei complementar. E, professor, e qual que é a diferença que tem de lei complementar de lei ordinária? Veja só, a diferença está no método, né, e a abrangência aqui dessas duas leis. A lei complementar, ela é mais exigente para ser aprovada. Ela precisa de um quórum maior para aprovar. E ela tem um respaldo, né, que vigora para dar uma regulamentação geral de determinados assuntos, como o do direito tributário. E na lei ordinária, o seu quórum de aprovação seria maioria simples, né? Lá no caso da legislação complementar, precisa de maioria absoluta, ou seja, a metade mais um de todos os deputados e senadores. No caso da lei ordinária, basta que, se para a sessão de aprovação da lei tenha quórum suficiente, então daqueles que estão presentes lá, basta a maioria simples. O nosso Código Tributário define tributo como sendo toda prestação, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei, cobrada mediante atividade plenamente vinculada. Ufa! Nossa, professor! Né? É muita coisa, né? É muita coisa. Pessoal, vamos começar a analisar isso aí um pouquinho diferente. Veja só o que a gente precisa compreender dentro desse conceito. Olha, primeiro, é toda prestação pecuniária. Já tem aqui. O que é prestação pecuniária, professor? Calma, menino. O que é compulsória? Calma, né? Que não constitua sanção. Opa, nós vamos também conversar sobre isso. Que é instituída por lei, o que significa essa instituição por lei e o que é atividade administrativa plenamente vinculada. Veja que nós temos nesse conceito, pessoal, ele são aí quantas linhas? 6 e um pedacinho, né? 6 linhas. Mas eu vou dizer para vocês, tem muita coisa aqui. Esse conceito nós precisamos destrinchar ele bastante, porque ele é bastante denso e aí nós precisamos destrinchar todo ele, tá? Para que a gente possa compreender bem tudo isso aí, nós vamos ter que analisar com bastante profundidade isso, tá bom? Então, vamos começar falando aí sobre esses conceitos, tá? Então, vamos lá ao nosso conceito de tributo, destrinchando ele bem mesmo, tá? Nós vamos colocar para vocês questões gerais e depois nós vamos botar também alguns aspectos bastante críticos no meio, tá bom? Então, olha lá. Primeiro, prestação. Se a prestação, pessoal, é um dever jurídico, pecuniária significa dinheiro mesmo. Ali, ó, o nosso cifrãozinho. Tá? Vamos pegar aqui a canetinha que vai ficar melhor para não borrar tanto. Olha aqui, ó. Primeiro, essa prestação, ela requer estar dizendo que nós temos um dever jurídico. E esse dever jurídico, ele tem que ser cumprido em dinheiro, né? Ou seja, é a prestação que deve ser paga em dinheiro. Mas veja só, Brasil é Brasil, e o Brasil, nós temos uma lei, e aí, já aparece uma exceção, né? A princípio, sim, né? Estava lá dizendo que essa prestação ela deve ser cumprida em dinheiro. Mas aí, em 2001, vem a Lei Complementar 104 e diz assim, olha, essa prestação ela pode ser cumprida mediante o pagamento de um bem. Quer dizer, o particular pode dar um bem para o Estado em pagamento do seu tributo. Calma que nós vamos analisar isso, tá, pessoal? Aqui é uma visão geral. Nós vamos analisar passo a passo essas coisinhas, tá? Vamos compreender bem isso aqui para entender toda a questão tributária. Lá no nosso
no artigo 3º, estava dizendo que é compulsória. O significado de compulsório, pessoal, o significado de compulsório para nós é o sentido de obrigatoriedade. Quer dizer, eu não tenho escapatória. Eu vou ter que pagar. É verdade, é isso mesmo, tá? É verdade mesmo, tá? Ah, nossa turma de Buriti dos Lopes também aí, que coisa linda, né, Eduardo? O Pedro, Francisco, Larissa, Amanda, Cauã, Hércules, Evelyn, muito bom, né? E também ali, ó, os alunos de São Miguel da Baixa Grande, Yara, Alana, Cássio, Diego, Alane, Luiz, né? E muito bom. Então, nós já temos duas questões e uma exceção, né? Ufa! Já apareceu exceção. Primeira prestação, dever jurídico, que tem que ser cumprido em dinheiro, e lá vem uma exceção, e essa exceção diz lá pela lei complementar 104, que pode ser, o pagamento do tributo pode ser feito com imóveis, tá? Bens imóveis. E assim, vamos conhecer um pouquinho mais, né? E quando nós falamos em moeda, pessoal, né? Quando nós falamos em moeda, nós estamos dizendo que essa moeda, que é moeda, aqui o dinheiro mesmo, né? E falamos lá que pode dar valor. E aí nós vamos dizer também, ó, em cujo valor nela se possa exprimir. Ou seja, então pode ser uma unidade fiscal. E a moeda que nós temos, pessoal, aqui, nós não podemos fazer, por exemplo, chegar lá no Estado para pagar um tributo e dizer, não, eu quero pagar em dólar, eu sou bambambam e meu negócio aqui eu vou pagar. Não. Esse pagamento desse tributo, ele tem que ser em moeda corrente nacional. Não pode ser moeda diferente. Então tem que ser em reais. Então essa expressão em moeda tem que ser em reais. Ah, não posso chegar lá e dizer, não, eu vou pagar aqui com o meu patrimônio e tal, e o meu imóvel que eu vou dar em pagamento, ele vale $100 mil. O governo vai dizer assim, olha, vá atrás no mercado e faça a conversão para a gente. Também, nós temos alguns métodos, embora a gente tenha falado lá de pagamento em dinheiro e tudo mais, aí já vai o nosso Código Tributário. Ele permite dar o imóvel, que é previsto lá na nossa Constituição, mas ele tem que ser convertido em valor de moeda, que aí nós temos aqui os nossos valores. Essa moeda para a gente, essa expressão de valor que possa exprimir, nós temos a própria moeda. O cheque, uma ordem de pagamento também, ela pode ser. Aqui no caso do cheque, pessoal, lembre-se de uma coisa, né? Não passe cheque sem fundo para o governo, porque se você passar cheque sem fundo, aí o governo vai lhe devolver e vai cobrar esses tributos e vai dar até multa ainda por cima. Professor, o que é o negócio desse de cheque sem fundo? É quando você emite um cheque sem fundo, é quando você emite um cheque e diz lá nesse cheque, olha, esse valor desse cheque é R$1.000, preenche lá, tudo, assina. Aí você leva a pessoa que recebeu esse cheque, vai lá no banco para receber, e o caixa do banco diz, olha, o cheque está todo certinho, está tudo preenchido, mas esse cliente não tem dinheiro na conta, então não posso pagar. Cuidado com isso, né? Não faça lá. E também, antigamente, nós tínhamos aí o vale postal, a estampilha, o papel selhado ou outro processo mecânico que a gente tinha, né? Veja lá, né? Então, existia aí o vale postal. Se bem que o vale postal agora, pessoal, com as transferências, Pix, essas coisas, tudo mais, né? O vale postal aí era uma forma que se ia aos correios. E aí, para transferir recursos para onde não tinha agência bancária ou para outra pessoa, era feito assim. Mas depois os bancos começaram a fazer interligar tudo, isso aí via satélite e tudo mais. E agora temos o Pix, que é a transferência instantânea, está praticamente em desuso, né? Tanto vale transporte, estampilha, papel selado, processo mecânico, tudo isso aí. Inclusive o cheque também, né? Hoje a gente usa cartão de débito, cartão de crédito, essas coisas assim, né? Então, atualmente, né? As únicas formas são
pagamento em dinheiro ou dação de bens em pagamento. Tá? Tínhamos aquelas outras todas ali, moedas, não sei o que, um monte de coisa, mas atualmente está só isso aí. Tá? Lembrando vocês, né, que quando a gente fala dinheiro, né, o Estado tem lá umas formas também desenvolvidas. O Estado também não ficou parado no tempo, né? Não ficou parado no tempo. E tem lá algumas formas também que ele emite lá um DARF, ou um documento de arrecadação, e você vai até o banco e efetua o pagamento. Tá? Na verdade, assim, até um certo tempo atrás, tinha-se a figura do coletor. E o coletor ele tinha a função de receber o dinheiro mesmo. Quando ele ia fazer a cobrança lá dos tributos, ele recebia o dinheiro e levava esse dinheiro lá para a sede do governo. Mas isso aí agora não é mais não. Você, na verdade, assim, né, não se entrega mais dinheiro para o fiscal. Se paga, ele emite um documento, né? Também o tributo, pessoal, dentro desse conceito, falou assim, ele não é ato de sanção, né? Então, o tributo também não é uma penalidade. Professor, como é que não é uma penalidade se está falando aí em 18% de ICMS, está falando de 15% de imposto de renda, e isso não é... Não é penalidade, conceitualmente não é uma penalidade, porque os tributos, como ele decorre de lei, vamos já entrar aqui na parte da lei também, como ele decorre de lei, então, se o tributo decorre de lei, então ele é uma obrigação, né, para todos os impostos, para que o Estado possa cumprir, né, faz parte do acordo da sociedade para formar o Estado. Então, isso aí leva o Estado a cumprir, estabelecer a lei, e isso, quando se estabelece numa lei, não é uma penalidade, tá? Faz parte de um acordo para que o Estado possa cumprir suas funções, tá? Fazer estradas, hospitais, segurança. Professor, mas... eu sei que vocês vão dizer, que muitas das vezes essa parte aí do Estado deixa muito a desejar. Então, nós não podemos dizer que o tributo é uma penalidade, né? E não é uma sanção de ato ilícito. Ou seja, ato ilícito, pessoal, vamos colocar bem para vocês assim. A pessoa, vamos dizer, está cometendo aí obtendo renda sobre lá uma atividade ilícita, tráfico de droga, uma coisa assim. E aí, o tributo, né, ele é sobre a renda, não é sobre o ato ilícito. E também não é uma multa, né? Não é uma multa, é assim. A multa é quando você comete descumpre algum regulamento, da parte legal, seja ela tributária ou não. Por exemplo, você estacionar na porta de um hospital, uma coisa assim. Tem alguns lugares que tem uma plaquinha lá, bem assim, né? Tem que botar de vermelho, né? Para ficar melhor. Né? Vocês têm a possibilidade de ver uma plaquinha bem assim, né? Não é? E aí vem, né, um círculo embora, assim, em volta. Está dizendo que é proibido estacionar. Aí você vai e estaciona o teu carro lá. Passa o guardinha e vai lá, aplica uma multa. Essa multa, pessoal, não é tributo. Essa multa, ela decorre lá da legislação penal que você cometeu um ato ilícito. Né? Tá certo? Então, temos aí todos esses conceitos aí para a gente. Mas ainda tem mais um pouquinho ainda nesse conceito de tributo, porque até agora, pessoal, a gente falou que o tributo decorre de lei, que não é uma penalidade, não é uma multa, que é compulsória, ou seja, é obrigatório e que tem que ser pago em dinheiro, ou então, se for o caso lá, imóveis também. Mas, nesse conceito também, temos também aqui a atividade, né, que se fala da cobrança, né, cobrado por ato
plenamente vinculada. Lá no finalzinho, né? Cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, aqui, pessoal, se é plenamente vinculada, aqui, essa atividade ela é adstrita em termos de lei, e essa vinculação à lei a quem compete, tem a competência de tributar. Então, o governo não pode, o gestor lá, o agente público, não pode deixar de cobrar. Como assim, professor? Não pode deixar de cobrar, não. Se ele deixar de cobrar, ele pode ser penalizado, tá? Então, nós fazemos aqui as nossas risquinhas aqui, ó. A prestação. Aí vamos botar aqui, ó, um também para obrigatório. Aí nós temos aqui, fechando esse cerquinho aqui. Olha aqui, é bem aqui embaixo. Tira esse daqui. Fechando o nosso mapa mental. Atividade com lei cobrada mediante atividade vinculada. Muita coisa, né? Muita mesmo. Muita. E aí, pessoal? Dúvida até agora? Ô, professor, eu não entendi nada, não. O senhor pode explicar de novo aí pra gente? Tem como o senhor explicar, professor? Isso aí é... Ô, professor, mas isso aí é complicado demais. Vou dizer para vocês, não é tão simplesinho mesmo, não. Tá? Não é tão simples. Isso aí não é tão simples. E vou dizer para vocês, né? Requer muita atenção quando se trata dessa questão de direito tributário, tá? Requer muita atenção. E eu peço que vocês fiquem atentos bastante, porque nós vamos repetir praticamente tudo isso aqui que a gente já conversou, mas detalhando um pouco mais, tá? Primeiro, nós vamos estar falando com vocês a respeito aí, né, dentro desse conceito de tributo da prestação pecuniária. Pessoal, quando nós falamos de prestação pecuniária, nós estamos falando de um conteúdo. Vamos pegar a amarelinha. Nós estamos falando de um conteúdo que é expresso em dinheiro, ou seja, em moeda. Tá? Isso é o que nós estamos falando. Assim, pessoal, nós podemos dizer que não se admite pagar tributo in natura. Tá? Não se admite. Não, essa não, é o outro. É a amarelinha. Não se admite pagar tributo in natura. O que é pagar tributo in natura? Vamos dizer assim, você está produzindo lá na tua roça, lá, está produzindo arroz, e aí você chega lá, você produziu, e aí vamos supor que lá... Não, vamos botar outro produto, né? E arroz, a alíquota é diferenciada, né? Porque trata de cesta alimentar, então para cada estado tem diferenciação. Vamos colocar aqui, tipo assim, você está produzindo ventilador. Alíquota estadual 18%, você tem uma fábrica de ventilador, ICMS 18%, aí você tem lá o IPI e tal, que aí tem uma série de tributos, tem variação. E aí tem lá o PIS, COFINS, que é 7,6 mais 3,65 e tal. E aí você soma esse percentual, e vamos supor que esse percentual do tributo lá chegue a... vamos pegar só do Estado, né? 18%. Aí você pega lá 18%, você produziu 100, vamos botar aqui em cima, para vocês entenderem, né? Bem direitinho. Você teve uma produção de 100 ventilador, né? Certo? 100 ventiladores, né? Eu vou deixar no singular mesmo porque não cabe, tá, pessoal? E aí a alíquota do ICMS, 18%. Se é 18%, pessoal, então nós estamos falando aí, se eu vou aplicar 18%, não seria a mesma coisa que 18 ventiladores? Fazendo uma continha bastante simples, né? Vamos botar certo aqui em cima. Fazendo uma continha certa. Me tirem a dúvida aí. Faz essa conta aí, pessoal. Tá certa a conta que eu fiz? É isso mesmo?
tem 100 ventiladores. Pronto, agora ficou certinho, né? Nós temos lá em cima uma produção, você tem uma atividade empresarial que produz 100 ventiladores. A alíquota do ICMS é 18%. Então, se eu pegar 18% de 100 ventiladores, não seria 100? É. Só que, pessoal, nesse caso aqui, né? Olha aqui, ó, o que vai acontecer. Né? Não se pode admitir tributo in natura. Eu não posso dar os ventiladores em pagamento. Não posso fazer isso aqui. Eu tenho que vender os 100 ventiladores e tenho que pegar aqui. Eu tenho que pegar o nosso dinheiro para pagar. Tá? Aí eu posso fazer. Mas também tem outra circunstância, não tem outra circunstância aqui? Então já vi que eu não posso entregar o produto, né, que é o meu bem, a parte da minha produção, e entregar para o Estado. Até porque, pessoal, acontece o seguinte, né? O Estado, para poder comprar, ele tem que passar por um processo de licitação. Então, se ele fizer isso aqui, ele vai estar violando... Ele vai estar violando a legislação administrativa que trata-se das compras do Estado, que é a licitação. Então, não pode receber assim. Imagine se pudesse, né? Aí o camarada produz arroz, chega lá, entrega arroz, pega feijão, produz feijão. E o Estado ia ter, né, um problemão com um monte de mercadoria, né? Não, então não pode. Mas também não pode... Vamos tirar isso novamente daqui, para a gente botar de outra corzinha mesmo aqui, né? Não pode. E não pode também pagamento do tributo in labore. Tá? Então, veja só. Você tem uma empresa, né? Presta serviço e tudo mais, você é um craque na informática e tal. E o Estado tem problema lá, né? E aí você vai lá para pagar. Tributos. Não, eu conserto os computadores. Não, pode não. Tá? Até porque, pessoal, o Estado, ele, para contratar um serviço, ele tem que fazer um concurso, ou uma licitação. Se for uma empresa, ele tem que fazer o quê? Pegar. E para contratar, tem que fazer licitação, ou então, um concurso é uma das modalidades de licitação, tá? Mas aí nós vemos aqui a nossa lei complementar 104, 101, que admite o pagamento imóvel. Mas aqui, pessoal, detalhes, essa exceção, ela tem também uma questão relevante aqui, que só serve para quitação, mediante da ação de bem imóvel. Eu não posso chegar lá e falar assim, não, eu vou pagar aqui parcial do meu tributo. Eu devo 100 mil e eu tenho um terreno que vale 50, eu vou... Não, não pode, tá? Mas, pessoal, nós vamos acalorar um pouquinho mais essa discussão na próxima aula, que nosso tempo já está no limite, e até daqui a pouquinho.